E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo, eu e meu parceirão Salgueiro, para mais um episódio do Várzea Executiva. Esperamos que vocês gostem de mais esse episódio, que venham acompanhando a gente pelas redes sociais. Sejam bem-vindos aqui à nossa discussão. E aí, Salgueirão, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Vamos lá. Hoje, mais um capítulo do Várzea e um assunto que permeia bastante as nossas cabeças, que é a questão empresa e time de futebol. Então, vamos fazer uma pergunta assim: como é que a gente sabe se uma empresa é boa para a gente trabalhar ou um time é bom para a gente jogar? Imagina aquele jogador de futebol que fala assim: puta, eu tenho uns times me fazendo uma proposta aí, será que é bom ir nesse time? Esse aqui paga mais, aquele paga menos. Bom, esse aqui paga menos, mas também o ambiente é melhor. No caso de um jogador. No caso de uma empresa, né? Putz, eu tenho algumas alternativas para decidir. Mandei currículo para algumas e estão me chamando. Como é que a gente pode fazer uma espécie de filtro para analisar aonde é melhor? Nossa, brilhante pergunta, né? Essa é pergunta de 10 milhões de dólares, né? Porque se a gente, aquele que estiver nos ouvindo tiver uma resposta concreta e efetiva para isso, já está bem colocado, paga já tudo ficou para rico. nós. Já ficou rico. Assim, tem alguns fundamentos que eu vejo que são interessantes. A primeira coisa que eu acho que você tem que discutir é qual é o teu propósito pessoal. Aliás, eu vou dividir em duas etapas essa resposta. A primeira, você tem alguns fatores que são inerentes ao ser humano e que se aplicam tanto numa decisão para o time de futebol como numa decisão para uma empresa. E você tem aqueles que estão aí sim, estão ligados mais às peculiaridades tanto de um time de futebol como de uma empresa. Então eu vou começar falando daquele que é humano. Então, primeira coisa, nós, seres humanos, temos um propósito na nossa vida. Muitos de nós, eu diria a grande maioria, mais do que o propósito, tem uma necessidade, que é ganhar dinheiro. Então, se não for algum lugar, a não ser que você nasceu em berço esplêndido, ganhando na loteria, são algumas das oportunidades que a vida te traz, a gente precisa ganhar dinheiro. Se puder ganhar dinheiro fazendo aquilo que a gente gosta, melhor ainda. Aí sim entra, primeira coisa, qual é o nosso propósito de vida? Então, eu me preocupo, até tivemos outro episódio que a gente falou sobre esse tema, e ambientes de trabalho, ou mesmo ambiente esportivo, que são mais truculentos, que são mais difíceis de se operar, e tem gente que transita muito bem nesse ambiente. E outros ambientes de trabalho e ambientes esportivos, onde a cooperação se sobressai, onde a amizade prevalece, que também são ambientes que podem ser bons para quem gosta disso, mas que aquele cara que está mais acostumado no ambiente truculento e numa forma mais radical de trabalhar, não se dá bem. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, qual é o meu propósito? Aonde eu me sinto bem? Aí, tendo feito isso e tendo decidido isso que você quer, aí sim você tem as opções. Se eu voltar aos nossos tempos, nós somos aqui sexagenários, no meu tempo eu não tinha muito essa coisa de escolher. O cara me dava um emprego, eu abraçava com toda a força que eu tinha, porque eu não tinha outro muitas vezes para procurar. Hoje em dia existe com as startups, com a tecnologia avançada, a inteligência artificial, a própria economia mais antiga, existem muitas opções. Então aquelas pessoas com uma formação melhor, com bagagem um pouco melhor, têm opção. Se você pertence a esse grupo que tem opção, então aí sim, você determina qual é o seu propósito, qual é o ambiente que te agrada viver, qual é o ambiente de trabalho que te proporciona mais felicidade, porque no fundo a gente quer dinheiro, a gente quer tranquilidade, mas a gente quer ser feliz. Então se você encontra esse modelo, você vai atrás de quem te dá. Então, por exemplo, não dá para você ser um cara bonzinho, amistoso, cooperativo, num ambiente, eu não estou dizendo aqui nem que é certo nem que é errado, como sempre, mas num ambiente truculento, num ambiente onde as pessoas não respeitam muitas vezes o espaço do próximo. Você vai dizer assim para mim, nossa, existe isso? Existe. Existem lugares onde é permitido passar a perna no colega, desde que você traga resultado. Então, se você se dá bem com esse modelo, busque esse modelo, vá atrás dele. Se você prefere o outro modelo, onde a cooperação é maior, também existem empresas dessa forma. E aí, inclusive, é onde eu digo que o esporte, o futebol, tem mais afinidade. O modelo truculento não é aquilo que você pratica, porque o futebol, ele é fundamentalmente oriundo da parceria. Então você fala assim, tem um jogador que vai lá e mete o pau no outro, tem um jogador que vai lá e fala no técnico que ele quer jogar e que por que ele ficou fora. Tem.
tem tudo isso. Mas os times que se sobressaem são aqueles que conseguem um grupo. Isso fala muito, né, na imprensa. Conseguem um grupo. No trabalho também. Você pode ter empresas que têm uma cultura que é onde você vai se sobressair e a empresa vai se dar bem quando ela conseguir compor um grupo. Então, tem certo e tem errado? Não, não tem. Tem a sua opção e você tem que se encaixar dentro daquela empresa que se enquadra dentro da opção que você fez. Para mim, essa é a melhor resposta para a pergunta. Vamos acrescentar algumas coisas dentro do que você falou, que na verdade só vai fazer o fechamento. Bom, primeiro que o objetivo, o propósito é fundamental para qualquer coisa que você faça na vida. Né? Se eu tenho um propósito de vida, eu sei para onde eu estou indo. Eu ligo o GPS. Se eu saio sem GPS e não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. E acontece que muita gente, quando questiona e tem dúvida para onde vai, é porque a pessoa não sabe bem o que ela quer ainda. Isso. Se eu não sei nem o que eu quero, bom, aí entra a questão dos valores, princípios. Bom, eu me interesso por uma empresa onde eu possa me sentir confortável em termos de ambiente saudável e não ambiente tóxico. Então, isso Perfeito. faz sentido. Excelente tradução. Eu prefiro ganhar menos, mas estar em paz comigo, ter saúde, enfim. Tem gente que só faz essa escolha depois de sofrer muitos anos numa empresa, né? Tem gente que não pode, não consegue fazer essa escolha. Tem que abraçar o que lhe entregam. Eu tive pacientes que largaram a vida executiva para ir dar aula de surf na praia. Tá aí. E são casos, são histórias verídicas. Olha o extremo. Quer dizer, o cara gostava de surf, provavelmente ele fazia aquilo como hobby, né? Mas vivia escravo da vida executiva e ganhando dinheiro. Chegou uma hora que ele viu que a saúde dele, a paz dele tinha acabado. Ele falou, não quero mais isso para minha vida. O propósito dele mudou. E muita gente vai julgar uma pessoa dessa negativamente. Como esse cara é louco, largar a vida executiva. Ganhava tão bem. Né? Você viu que esse propósito ao longo da vida... Ele é mutável. Mudou. É dinâmico. Né? Você tem um propósito baseado na sua consciência hoje, amanhã coisas acontecem e você altera a rota. Vou mais, na sua consciência e na sua necessidade. Porque você não pode nunca deixar de lado a necessidade de sobrevivência. Então, eu adoraria ter ganhado dinheiro jogando bola, eu uso muito esse exemplo, né? E lá na minha juventude tinha gente melhor do que eu. Eu não consegui ser profissional do futebol. O que eu fui fazer? Outra coisa que me dava, primeira coisa, o sustento, que era, naquele momento, o meu propósito inicial era o sustento. Graças a Deus, a vida me proporcionou oportunidades onde eu pude fazer escolhas no futuro. Mas num primeiro momento eu não tinha escolha, não, eram os outros que me escolhiam. E quando me escolhiam, eu ficava super feliz. Até você atingir um nível de autoridade, que eu pude de escolher, conhecimento, experiência, bagagem. De repertório que você que vai ditar as normas. Né? Exatamente. Isso é só a vida e o tempo que vai nos dizer. A vida, o tempo e o teu desejo, eu acho. Porque eu me recordo uma etapa da minha vida onde as coisas foram acontecendo e eu fui refém dos acontecimentos. Então me chamava, eu ia, tinha uma oportunidade, eu abraçava e depois eu aprendi, e eu acho que talvez isso venha com a maturidade, que a gente pode controlar melhor a nossa vida. A gente pode ter um joystick até um determinado ponto. Então, se é uma mensagem que eu possa deixar para a turma que está nos assistindo, que está nos acompanhando, pense bem. A gente não tem que ser só refém, a gente não tem que ser só vítima. Tem situações onde a gente tem o joystick da nossa vida. Não são todas e não é sempre. Então, cuidado, porque se você buscar esse cenário onde eu tenho o controle da minha vida o tempo todo, você pode se frustrar. Porque não depende só de você, depende só de mim. Mas, se você adaptar a sua vida, o seu propósito, ao seu momento, a chance de ser feliz é muito maior. Até porque, de verdade, a gente pensa que tem controle das coisas, mas não tem. As coisas mais simples, que 99,999% garante que a gente vai conseguir fazer aquele nosso objetivo, aquele desejo, mas tem um 0,01% que fala não deu certo. É o que atrapalha. Né? Mas, de qualquer forma, a gente procura sempre analisar as possibilidades, né? E aí a gente esbarra numa coisa que eu acho fundamental do ser humano e que você frisou, usando outra palavra, sinônimo, que é o poder de escolha. Isso. Eu tenho o poder de escolher o caminho que eu quero. Mesmo que o caminho que eu queira seja um caminho assim bastante leve,
é que quem estiver do meu lado vai achar que eu estou perdido, estou louco. E, na verdade, aquilo lá é uma escolha porque os meus valores, meus princípios atuais me mostraram que esse é o melhor caminho. Né? Para um jogador de bola, futebol, naturalmente, ele pode ter a escolha financeira também, pode ter a escolha porque o time é um time de ponta, é um time ganhador, ele quer ganhar, quer jogar num time ganhador. Tem aquele que pesa a camisa e ele prefere ir num time que não é tão pressionado. Né? Então, eu não gosto muito de ser pressionado. Eu quero jogar num time meia boca que lá eu sou estrela. Você vê, o poder de escolha. Não, mas é muito legal o que você falou, porque esse poder de escolha traz um dilema, principalmente jogador. Você imagina a seguinte situação, todo mundo sabe, sou corintiano, cresci como corintiano, Poxa, eu não tinha vivi a vida ainda como corintiano, e eu fico imaginando, imagina se um dia eu ganhasse um dinheiro para jogar no Palmeiras. Será que valeria a pena? Será que eu iria? Não tive essa oportunidade. Ou no São Você Paulo, hoje não saberia ou no responder Santos. se iria ou não, né? Então, aí eu volto para o lado corporativo. Então, uma época da minha vida, eu fui muito criticado porque eu trabalhei na indústria do tabaco. Numa época em que a sociedade não tinha essa consciência. Foi nos anos 80, foi uma empresa que praticamente me formou para o mercado de trabalho. O fumante nem era discriminado que nem Não hoje. tinha discriminação de fumante, você fumava em todo lugar. Então, hoje eu sento para conversar com pessoas e conto essa história e eu ouço assim, nossa, como você teve coragem de trabalhar na indústria do tabaco? Bom, primeiro que eu não tinha opção, ou era ali ou eu não tinha emprego. E segundo, que não era tão ruim. Naquele momento da sociedade, não era o peso que a turma carrega hoje. Sim. Então, esse é um julgamento que eu até falo muito nas rodas que a gente participa. É muito fácil ser engenheiro de obras feitas. É muito fácil você falar hoje de que o que você fez lá no passado não estava certo e poderia ser diferente. Que o cara bateu o pênalti errado, né? Mas ele pegou a bola para bater. No futebol é muito comum, né? Se tem a coisa mais linda do mundo é artilheiro de sofá. Pô, o cara perdeu aquele gol. Se fosse eu, chutava de esquerda, tinha feito. Pô, o cara não bateu o escanteio. Se fosse eu, batia na marca do pênalti. Pô, artilheiro de sofá é fantástico. Vai lá e bate. Vai lá e faz. E aí você olha para trás, há 20, 30 anos atrás, e julga o que alguém fez lá atrás. Óbvio, não estou falando de ser ilegal. Estou falando de você entrar no ramo da ilegalidade. Isso não se discute. Mas dentro do que era legal, moral e aceitável na sociedade, é o que se fez. Então você olhar para trás e julgar, hoje, é muito fácil. É muito fácil. Tem que sentar lá e fazer na época. Então, voltando aqui ao ponto, eu vejo muitos jogadores, vou citar um nome aqui, que é público, não estou inventando, o Mateuzinho, que era do Flamengo, veio para o Corinthians, uma polêmica enorme, comprou, não comprou, pagou, não pagou. Diz ele, e eu acredito, que falou na televisão, que era o sonho dele jogar no Corinthians, porque ele era corintiano. Então, pelo que eu li de algumas reportagens, ele abriu mão de algumas coisas para poder estar no Corinthians. Você vê que legal, ele tem um propósito, identificou, não sei se ele fez isso conscientemente ou não, mas ele identificou o propósito dele, viu que faria ele ser mais feliz e fez a sua opção. Tem gente que não torce para o time que joga, aliás, muitos jogadores não torcem para o time que jogam, mas jogam porque ganham dinheiro. Sim. Está errado? Está certo? Não está. O dinheiro traz a felicidade que ele busca muitas vezes. Não está no time? Está no dinheiro. Então, eu sempre falo, não existe o certo e não existe o errado. Existe assim, crie o seu propósito, persiga aquele propósito que você quer e você vai encontrar a felicidade. E a gente precisa lembrar sempre que a escolha, quando a gente faz uma escolha, essa escolha pode estar, naquele momento, adequada ao nosso momento. Né? Eu hoje sinto que essa escolha foi a melhor. Lá na frente ele vai cair na real e vai perceber que não era bem o que eu imaginava. Mas serviu de experiência. Se ele não tivesse essa experiência, ele não ia saber discernir qual é a melhor escolha. Então a gente não pode julgar uma escolha porque ela foi de acordo com o momento, Você sabe necessidade. Que em algum momento na minha vida alguém me ensinou uma coisa que eu vou carregar para o meu túmulo, com certeza. E por uma infelicidade, a minha memória, eu não me lembro quem foi. Quem foi? Se estiver me ouvindo aqui e puder me lembrar, eu agradeço. Mas ele falou uma coisa assim que mudou minha vida, principalmente pela relação à época que eu tinha com meu pai. Foi uma coisa que é óbvia, mas que às vezes a gente não para pensar. A pessoa disse assim para mim, você não pode dar para os outros aquilo que você não tem ou aquilo que você não aprendeu.
E ele usou um exemplo muito básico. Eu falei assim, chego para você, Salgueiro, você pode ensinar meu filho a falar japonês? Você vai falar para mim? Eu não sei falar japonês. Sei falar japonês. Aí você pega isso daí e leva para o campo, por exemplo, do amor. Você pega uma geração anterior à nossa, ou às vezes muitos da nossa geração, ou às vezes muitos jovens que não tiveram amor, não aprenderam a viver num ambiente amoroso. Aí como é que você vai chegar para essa pessoa e falar assim, dá um amor para o teu próximo, dá o amor para quem está à tua volta? Ele não sabe, ele não aprendeu. Quando alguém me falou essa frase, a minha relação com meu pai, eu tinha uma relação muito difícil, literalmente mudou. Então, se eu puder deixar alguma mensagem nesse episódio nosso de hoje, se você que está me ouvindo, quando você tiver uma dificuldade, quando você tiver uma situação de oposição muito forte, algo que não está de acordo com o que você pensa, para e raciocina se a outra parte aprendeu aquilo. Se ela pode dar aquilo que você está exigindo dela. Né? Quando você pegar no mundo corporativo, pega um gerente de contabilidade e vai lá, manda ele fazer a tua campanha de marketing da empresa. Você acha que vai dar certo? Não tem como. O cara pode até se esforçar, mas ele aprendeu marketing para te ajudar? Não, ele aprendeu contabilidade. Sim. E o vice-versa também é verdadeiro. Então, quando a gente começa a enxergar as outras partes e a vida, pelo menos para mim, dessa forma, muita coisa clareia, muita coisa muda. A empatia floresce, sabe? E aí você passa, pô, aquele cara não sabe. Então, ou eu vou dar algo para ele, ou eu vou pedir aquilo que eu preciso para outro, porque dali eu não vou obter. Então, pensem nisso, que eu acho que vale a pena. Bom, resumindo essa questão, o que é, como saber se é melhor, qual time é melhor, qual empresa é melhor, resumindo é assim, o teu momento, aquilo que você busca, tem que estar afinado com aquilo que você vai buscar de alternativa. Exatamente. Essa empresa, aquela outra empresa, se afina com o que eu estou buscando hoje. Então essa é a melhor escolha. Ah, mas se amanhã não der certo, amanhã você vai saber que a tua escolha agora é outra. Mas hoje foi essa. E veja, e não fique triste se você olhar para trás e falar assim, nossa, fiz uma escolha errada há 10 anos atrás. Mas o que você tem que pensar é, você escolheu baseado no que você sabia naquele momento que você foi demandado. É isso aí. Então, olhar hoje, há 10 anos atrás, e falar assim, nossa, fiz uma escolha errada, seja por que motivo for, assim, não é justo com você mesmo. Porque hoje nós somos 10 anos mais experientes do que a gente era quando a gente tomou aquela decisão lá atrás. E nós somos pessoas diferentes. Amanhã nós vamos ser diferente de hoje. Né? É isso aí. Então pode ser que eu fale alguma coisa aqui, quando eu olhar no vídeo, eu falo assim, ixi, não devia ter falado aquilo. Estou falando aquilo que é o que me sai agora, que o meu coração está mandando e que é o que eu sei. Amanhã eu vou saber algo diferente. E posso me arrepender. Não façam isso. A gente se martiriza demais. Você tem que pensar o seguinte, naquele momento eu sabia aquilo e eu tomei aquela decisão. E foi o melhor que eu pude fazer. Isso aí. A evolução é para frente, é contínua. E é assim que a gente vai subindo a escala da evolução. Você sabe que muitos espectadores nossos mandam perguntas. É verdade. E aliás, muito obrigado, gente. É muito legal vocês perguntarem. E a gente procura selecionar algumas perguntas, aquelas que a gente consegue responder. Então vamos questionar algumas coisas aqui para nós. Tem uma que fala assim, ó, quais indicadores financeiros ou esportivos melhor refletem a saúde de um clube ou de uma empresa no longo prazo? A pergunta é bem ampla, né? Bem ampla. Vou repetir até para dar tempo da gente raciocinar. Quais indicadores financeiros ou esportivos melhor refletem a saúde de um clube ou de uma empresa no longo prazo? Acho que essa é uma resposta que vai calhar para você mesmo, que você assim, é fera na ele gestão fez financeira. 2 perguntas numa só. Obrigado quem fez a pergunta. Fez 2 perguntas numa só. Quando você fala de indicadores financeiros, não tem muita ciência nisso. A literatura mesmo diz, os indicadores financeiros servem para a empresa que faz pizza, serve para a indústria, serve para a metalúrgica, serve para um clube de futebol. São aqueles, como é que está teu caixa, índice de liquidez, rentabilidade, margens operacionais, margem de lucro ou não, se você for uma entidade benemerente. Então, os indicadores financeiros são os mesmos. E aí, vou voltar no começo da pergunta, depende do propósito de cada empresa. Você está trabalhando numa empresa capitalista, cujo objetivo é lucro, então um indicador importante financeiro para essa empresa é o lucro. Então, você tem que criar todo um arcabouço de indicadores que te levam a enxergar por que você está dando lucro ou não.
Se você trabalha numa empresa benemerente, tem muitos clubes de futebol que não têm fins lucrativos. Aí é um outro modelo. O lucro não é tão importante, você cria indicadores financeiros, que assim, com quantas pessoas eu contribuí esse mês, quantas pessoas, quantas famílias eu consegui ajudar, ou quantos jovens eu botei para dentro do meu, que depende do propósito de cada empresa. Então os financeiros são mais fáceis. O problema do indicador de esporte é que você lida com pessoas. As pessoas não são uma ciência exata. 2 mais 2 para uma pessoa não necessariamente é 4. Porque cada uma, como você disse, nós somos diferentes dependendo do nosso momento e nós reagimos de forma diferente dependendo da pressão que a gente sofre ou não. Então, como é que você cria indicadores estáticos para situações que são tão dinâmicas? Aí você tem que partir para o lado das áreas de recursos humanos, que tem lá uma série de ferramentas, essa parte você conhece melhor do que eu, para avaliar se você está com bom desempenho, se você não está com bom desempenho, se você não está, por quê? E se você está também, por quê? Né? O que te faz, o que te motiva para ter um bom desempenho? E a partir dali você tem as ramificações do treinamento, do coaching, da mentoria, ou não dou nada, ou de repente, muitas vezes, te leva ao desligamento, dependendo do estágio que você se encontra. Mas são indicadores muito mais subjetivos do que o indicador financeiro. Sim. Eles têm um componente humano, um componente emocional, sim, que leva tanto ao julgador como ao julgado, dependendo de seus momentos, para saber se aquela relação está indo bem ou não. Tem uma outra pergunta dos nossos ouvintes, que diz assim, ó, empresas e clubes enfrentam mudanças constantes. Como avaliar se uma organização está preparada para se adaptar e inovar rapidamente? Então ela precisa ter uma velocidade de ação. Pensar rápido, resolver rápido. Uhum. Bom, tem alguma experiência que você lembra disso? Várias. De novo, né? A gente vai voltar na origem. Parece que a gente está sendo repetitivo, mas não é. Quando a tua empresa tem fins lucrativos, que a grande maioria, então eu gosto de começar sempre por aí, porque isso, o mundo capitalista é assim. E o mundo do futebol também tem fins lucrativos, tá? Você pode ter um ou outro time aí que até se identifica em ser sem fins lucrativos por questões tributárias, mas no fundo tem um monte de gente lá, empresário, técnico, jogador, todo mundo querendo ganhar dinheiro. Então, para quem tem esse mote do fim lucrativo, a mudança pode inclusive ser boa. Pode ser boa. A execução é que pode ser errada. Então, o que é normal para empresas grandes que têm esse tipo de objetivo, que é a lucratividade? Você tem um planejamento de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Você sabe aonde você quer chegar e quando você quer chegar. E, inclusive, pasme você, clubes de futebol. Especialmente os que se tornaram SAF. Eu não estou lá, mas eu tenho certeza que parte da discussão desses caras é onde é que eu quero estar o ano que vem e onde é que eu quero estar daqui 2 anos. Se não for para assim, onde é que eu quero estar em termos de ser campeão, vice ou não, pelo menos onde é que eu quero estar em termos de retorno financeiro. Sim. Essa discussão você pode ter certeza. Planejamento estratégico constante. Que eles tiveram. Então, óbvio, tem percalços ao longo do caminho. Uma pandemia, por exemplo, é um percalço, é um exemplo absolutamente extremo, né? Mas pode acontecer. E compete a você colocar a tua empresa ou o teu time no trilho de volta, né? Para que você atinja aquele objetivo que você queria. E aí vamos voltar numa máxima que eu nunca deixo de usar. As empresas e os times são movidos por pessoas. Então você tem que ter qual é a melhor maneira de você não ter surpresa, mesmo num ambiente dinâmico. As pessoas têm que estar adequadas naquele momento. Então, as lideranças têm que sair na frente e entender quem são aqueles jogadores ou componentes de uma comissão técnica ou funcionários que estão mais preparados para lidar com a mudança. Porque tem isso também. Tem gente que lida muito bem com a mudança e tem gente que lida muito mal. Sim. Aí você fala, o cara que lida mal no momento de mudança, você fala, manda ele embora? Não, porque a mudança é pontual. Na medida que você mudar, você entra em rota como se fala? Quando você está com o navio... Colisão? Não, quando o navio está andando no mar tranquilo, azul. Aí o cara que não é bom com mudança, ele é útil para você naquele momento. O da mudança, você tem que selecionar os caras que são bons de mudança e, a partir deles, promover as mudanças necessárias para que elas sejam positivas. Então, resumindo, é assim,
A equipe é que é o segredo Na minha opinião, para sim. você conseguir se adaptar à mudança, tomar medidas rápidas. Você tem que formar time. É o que eu acho. E essa conscientização de um time, todos têm que estar alinhados com esse propósito. Né? É como os remadores. Não adianta aquele estar remando devagar. Excelente exemplo. Aí todo mundo puxando e ele lá devagar. Não, você está consciente do propósito que nós temos, então no mesmo ritmo. Então é treinar o time. É isso aí. É isso aí. Tá? Isso para uma empresa ou para um time de futebol. E se você for um bom planejador, tiver um bom planejamento, você pode sim se antecipar a mudança de mercado, um concorrente novo, um time novo na praça, e você consegue se adaptar num tempo hábil, quanto melhor você planejar. Bom, então para resumir, para nós finalizarmos o nosso episódio, a empresa, negócios, time, pessoas precisam estar alinhados, porque todos têm a sua finalidade, o seu objetivo. Perfeito. Não tem como uma pessoa viver só de idealismo, né, de coisas que ela... Admiro os que conseguem. Não, mas alguém sustenta. Né? Pode ser que seja um grupo de pessoas que patrocinam aquela pessoa, dúvida, que sem bancam ela. Mas não tem como separar as coisas. Então, o dinheiro é o nosso instrumento de movimentação aqui nas nossas trocas, no nosso aprendizado. E se eu não tiver essa consciência aí e quiser achar que o dinheiro não presta, que o dinheiro é sujo, que quem pensa no dinheiro não entra no reino dos céus, eu vou estar fadado a falir, né, a não sobreviver. Eu teria uma discussão séria como é que esse cara vai comprar arroz e feijão no fim do mês. Então não tem sentido. Todos têm que estar alinhados no mesmo propósito. É isso aí. Você não vai fazer do dinheiro o seu único objetivo, Claro. ou seja, passa Ele é por cima de todo consequência. mundo. Você tem que dar rasteira nos outros, eu vou dar rasteira porque o que importa é eu ganhar dinheiro. Não vou fazer isso, mas também vou entender que sem o dinheiro eu não consigo sobreviver nesse plano que nós vivemos aqui. Ele não Acho que é pode mais ser ou o menos por aí, objetivo, né? mas deve ser a consequência do que você isso aí. faz, te traz o dinheiro. Então vamos fechar o nosso episódio Bom, hoje, Gilson? Salgueiro, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado quem acompanhou a gente até aqui. Prazer estar com vocês. Acompanhe a gente nas redes sociais. A gente está o tempo todo aí na ativa. Fiquem à vontade de encaminhar perguntas pelas redes sociais. Muito obrigado e aguardem o próximo episódio. Com certeza será tão bom ou melhor do que esse. Curtam, comentem e compartilhem. Faça desse nosso Várzea algo que vá trazer para as pessoas algo mais positivo para a vida delas. É isso aí. Muito obrigado pela audiência. Abraço a todos.